Bom dia, pessoal. Tudo bem? Nosso grupo aqui vai apresentar a cultura da cenoura na disciplina de olericultura. Meu nome é Adilson. Também tem no grupo aí o Diego, a Júlia e a Tainá. É o grupo que a gente vem aí desde o primeiro módulo. Pode passar aqui. E aí vou começar falando aí das características, né, da cenoura. A cenoura é da família Apiácea. Outros exemplos aí dessa família são as culturas da erva doce, coentro, a salsa. E é uma cultura, né, a cenoura aí, de origem de clima árido e semiárido, com verões quentes e invernos frios. Ela é muito comum aí, e ela é proveniente da região do Afeganistão e do Turquestão. Pode passar. E sobre a cenoura, né, as características aí físicas da cenoura. Ela tem raiz pivotante, ela é tuberosa, carnuda, lisa, ela é reta e sem ramificações, né? E ela possui aí, ou formato cilíndrico ou cônico. Cônico é o mais comum, vendo aí pelo aspecto comercial. E tem elevado teor de beta-caroteno. Pode passar, Diego. Referente ao clima, ele é uma cultura, né, da cenoura aí. É uma planta que ela é bienal, embora aqui no Brasil ela é cultivada como se fosse anual, com sucessões aí com outras culturas. Temperaturas excessivamente elevadas no ar e no solo prejudica muito a germinação. As temperaturas amenas aí elas favorecem a planta da cenoura. É uma planta sensível à geada. Vamos lá. Vou falar para vocês agora um pouquinho sobre o plantio. O plantio ele pode ser em semeadura direta, né, com sulcos aí de 1 a 2 centímetros de profundidade e a distância de 20 centímetros entre si. Pode ser manual ou a semeadura mecânica. A semeadura manual, no caso, ela é mais trabalhosa, né? E é menos eficiente, implica um maior gasto de sementes. Já a semeadura mecânica distribui as sementes e cobre os sulcos, ela gasta praticamente a metade do que a semeadura manual. É uma planta que ela possui pouca reserva, né, na semente, e, e as plântulas emergem em terras mais tenras e delicadas, né? E a profundidade de semeadura tem que ser maior que 2 centímetros. As plântulas com dificuldade para emergir aí, com, elas não emergem com solos aí, se elas forem plantadas com menos de 1 centímetro. Aí pode dar falhas na germinação e principalmente problemas, quando tiver problemas de secamento da camada superficial do solo. A semeadura manual pode ser, como eu já tinha dito antes, manual ou mecânica. A mecânica ela aumenta aí, acaba facilitando o manejo da cultura e acaba disponibilizando aí mais espaço para água, luz e nutriente por planta. As raízes de maior tamanho e melhor qualidade, no caso do plantio mecânico. Aí pode ir para o próximo slide, por favor. Referente à colheita, né? Ela é uma cultura aí que ela tem um ciclo de 80 a 120 dias depois da semeadura, até chegar no ponto de colheita. Assim, visualmente, quando chega no ponto de colheita, você começa a perceber o amarelecimento, né, e secamento das folhas mais velhas e o arqueamento para baixo das folhas mais novas. O arqueamento para baixo. Aí, no caso da colheita, pode ser manual ou semi-mecanizada, né, acoplando aí uma lâmina cortante na semi-mecanizada, o sistema hidráulico do trator. Deve-se arrancar somente a quantidade possível de ser preparada naquele mesmo dia.
tá bem? Agora eu vou falar um pouquinho do pós-colheita. Pode mudar, Diego, por favor. Ó, o pós-colheita, né? Após o arranquio, a parte aérea ela tem que ser destacada, né? Quebrada da raiz. Aí é feita uma pré-seleção, eliminando as raízes com defeitos. Aí elas são lavadas, selecionadas, classificadas e acondicionadas. Tudo isso para que ela tenha uma comercialização. Elas são classificadas conforme o comprimento e o percentual de raízes com defeito. No caso dos pequenos produtores, com máquinas mais simples, né, são utilizadas essas máquinas para poder lavar as raízes e fazer a seleção. No caso, a seleção e a classificação elas são feitas manualmente. Já os grandes produtores, eles possuem máquinas que lavam, secam e classificam. Porém, a seleção e o acondicionamento não tem jeito, são feitas manualmente também. E aí tem, quanto ao comprimento de cada raiz, aí é feita uma classificação que ela vai de 10 até 26. Isso é medido aí por centímetro de cada raiz. Aí agora aí a Tainá vai falar para vocês aí as principais pragas e doenças. Bom dia, o meu nome é Tainá. E nesse slide eu vou falar um pouco sobre a principal doença que afeta a cenoura, que é a queima das folhas. Nas fotos, pode-se ver bem os sintomas característicos dessa doença, que é causada pelos fungos Alternaria e Cercospora, e também pela bactéria Xanthomonas. Essa doença causa necrose inicial nas folhas e evolui para a desfolha da planta, ocasionando redução no tamanho da cenoura. Em questão de controle, pode ser usado controle com cultivares existentes, como a cultivar Brasília, Curoda e Curonã, e também controle químico, usando produtos à base de cobre intercalados com outros fungicidas. Temos também os nematóides, que afetam a cenoura, como o nematóide das galhas, da espécie Meloidogene. Ele afeta o crescimento da planta, ocasionando amarelecimento nas folhas, e as cenouras apresentam também inchaços ou galhas, como dá para ver bem nítido nas fotos essas formações de galhas. Em questão de controle, pode ser usado cultivares resistentes como a alvorada, alcave, uso de plantas antagonistas, utilização de matéria orgânica, em último caso, o controle químico. E pode ser usado também rotação de cultura. E pode ser usada a crotalária, que vai funcionar como hospedeiro, atraindo esses nematóides para as raízes, repelindo os que penetram nas raízes e também aqueles que estão nas proximidades. Ela também pode produzir substâncias que são tóxicas, inibindo o movimento dos nematóides juvenis. E também além de fornecer nitrogênio para o solo. Aqui são as principais pragas que afetam a cenoura, com a largata falsa medideira, a largata rosca e os pulgões. E aqui no canto temos uma imagem que retrata a larva de crisomelídeos, que é o estágio larval da vaquinha. A vaquinha, quando adulta, ela vai se alimentar das folhas e flores, enquanto em estágio larval ela se alimenta das raízes, o que acaba inviabilizando a comercialização, afetando diretamente a produção. O controle para essas principais pragas começa praticamente nas práticas culturais, como preparo de solo, incorporação de restos culturais e eliminação das plantas daninhas, especialmente as gramíneas. E pode ser usado também controle biológico, com a ação de inimigos naturais, como parasitoides e predadores. Em questão de controle químico, poucos os inseticidas são registrados para a cultura da cenoura no Brasil. Então, isso acaba sendo pouco recomendável para essa cultura. Como podemos ver na imagem, podemos ter uma alta variabilidade de cenouras, tanto em cor como também em diferentes formatos. Tudo isso é causado quando as cenouras domesticadas se cruzam livremente com as silvestres,
Assim, amplia a variabilidade genética. Aqui no canto esquerdo da imagem, temos a figura de uma cenoura chamada parisiense, que ela possui raízes redondas e mais alaranjada do que as cenouras comuns. E ela não precisa de muita profundidade para o seu plantio. E o seu diferencial é justamente seu formato globular, com diâmetro variando de 2 a 4 centímetros. E ela é de crescimento precoce, podendo ser colhida cerca de 50 a 65 dias após o plantio no verão, ou de 60 a 80 dias no inverno. Ela pode ser cultivada durante todo o ano em qualquer parte do país e é indicada a todos os produtores, mas especificamente para os produtores que gostam de apresentar novidade ao mercado. E é interessante lembrar que ela é mini por natureza, e assim possui a vantagem de não ser polida, podendo ser consumida com casca, já que sabemos que a sua maior concentração de vitamina dos legumes está na casca. Nessa imagem, podemos ver a grande diversidade genética da cenoura em relação às cores. Eu vou falar um pouco sobre as principais características de cada cor de cenoura. As de cores brancas são as mais raras de todas e também possuem um sabor mais suave. As de cores roxas são vegetais ricas em licopeno e algumas possuem um núcleo laranja e outras que são toda roxa. Depois de cozida, elas perdem bastante a sua cor natural. A amarela, ela é considerada por muitos especialistas como as cenouras mais doces do mundo. A vermelha são ricas em anticianinas ou pigmentos como o da beterraba e possuem um sabor muito forte e marcante. A de cor laranja é a cor mais conhecida e com o maior número de variedades disponíveis no mercado. E ela é rica em beta-caroteno, que uma vez ingerido esse beta-caroteno, ele vai ser convertido em vitamina A. Aqui, vou falar um pouco sobre os cultivares, tanto de inverno como de verão. No grupo de inverno, entra o grupo Nantes, que entra a cultivar Nantes e Forto. Esse grupo produz cenouras perfeitamente cilíndricas, ótimo aspecto, coloração alaranjada intensa e possui um sabor adocicado. E apresenta alta suscetibilidade à queima das folhas. E outra inovação, como eu mostrei no slide anterior, que são as cenouras coloridas, que elas são mais alongadas e mais afiladas que as cultivares usuais. No grupo Brasília, que é de verão, entram as cultivares brasileiras, como a Brasília, Carandaí, Alvorada e Esplanada. Possuem alta resistência à queima das folhas, com características cilíndricas, ligeiramente pontiagudas, coloração externa alaranjada intensa. Aqui são as principais cultivares de cenoura disponíveis no mercado. E eu vou falar um pouco das características de cada uma. A Brasília, ela possui alta resistência à queima das folhas, produzindo em média de 30 a 35 toneladas por hectare nas condições de verão. A Curonã possui resistência de campo também à queima das folhas e produz em média de 30 toneladas por hectare quando semeada em estação quente e chuvosa. A cultivar Curunoda apresenta tolerância a temperaturas mais elevadas e resiste bem às doenças de folhagem quando semeadas no verão de regiões quentes. A cultivar prima possui ótimo vigor de folhagem, boa resistência à queima das folhas e ao florescimento prematuro. A nova Carandaí possui boa tolerância ao calor. A Nantes, ela é bem sensível às doenças de folhagem e não é recomendável seu cultivo em estação chuvosa e quente. A Harumaki Kinkogosu possui bem em condições de alta e baixa temperatura. A tropical apresenta mediana resistência de campo à queima das folhas. E a cultivar alvorada, que apresenta alta resistência de campo à queima das folhas e aos nematóides formadores de galhas, produzindo em média de 30 a 35 toneladas por hectare nas condições de verão. E durante a nossa pesquisa, procurando materiais de diferentes cultivares, a gente se deparou com esse noticiário da Embrapa, que foi lançado nesse ano de 2020, que é sobre a cenoura que dispensa agrotóxico.
que é a nova cenoura BRS Paranoá. Ela é mais resistente à queima das folhas e não exige adição de defensivos químicos para evitar pragas. Essa nova cultivar também é a mais tolerante a problemas causados por micro-organismos do solo, como nematóides das galhas, e é recomendada para plantio no período do verão. A sua polinização de cultivar é aberta, então não precisa ser induzida como ocorre com as sementes híbridas, atualmente mais utilizadas. Esse método tem um custo menor e os produtores, quando capacitados, eles poderão aproveitar essas sementes colhidas para o próximo plantio, evitando assim o gasto com a aquisição de novas sementes. E essa cenoura também possui a mesma cor, aspecto e tamanho das cenouras híbridas. E suas raízes atendem também o padrão comercial exigido pelo mercado consumidor, tendo em média de 16 a 20 centímetros de comprimento. Bom dia, pessoal. Meu nome é Diego. Eu vou falar para vocês um pouco agora sobre a produção de derivados da cultura da cenoura. Além do consumo in natura desse legume que é tão consumido hoje no nosso país, existem outras formas de aceitação de mercado para a cenoura. Aqueles legumes que não têm uma boa aceitação de mercado, porque têm uma aparência inferior às demais, eles são enviados para a indústria e são processados novamente e transformados em formas que são aceitadas no nosso mercado. Essas formas são mini cenouras, cenouras em cubos, cenoura ralada ou até mesmo cenoura em rodela, que são comercializadas aí depois e voltam a ter uma aceitação de mercado, um valor comercial. Além disso, as indústrias farmacêuticas conseguem comercializar aí o óleo de cenoura com beta-caroteno. Esse beta-caroteno que, quando consumido pelo nosso organismo, ele se transforma em vitamina A. E temos uma imagem que mostra essa mini cenoura aí que é feita industrialmente, aí processada, e volta a ser aceitável no mercado. Bom, a respeito da importância econômica, a cenoura, levando em conta a importância econômica, ela é a quinta hortaliça cultivada no Brasil. Das cultivadas no Brasil, ela é a quinta na ordem de importância econômica. 80% da produção é destinada ao mercado interno. Levando em conta que no Brasil hoje tem uma interação entre os produtores de cenoura aí que vai gerar uma renda, vai gerar um emprego, é uma forma de subsistência do agro aí, é muito importante para o mercado essa produção da cenoura. Das hortaliças que são comercializadas como raiz, ela é a que tem a maior valor econômico agregado aí. A gente tem uma tabela que vai mostrar para a gente a evolução do comportamento dessa cultura do ano de 1980 até o ano de 2006. Então, a gente tem ali, essa tabela foi feita pelas estimativas do agronegócio no ano de 2007. Então, a gente compara ali, no ano de 1980, a gente tinha uma produção de 150 mil toneladas, aproximadamente, né? E no ano de 2006, a gente conseguiu fazer essa produção chegar a 750 mil, aproximadamente, mil toneladas. Então, é um avanço muito grande, um aumento de 5 vezes aí na produção. E aí do lado a gente vai ter um comparativo da área cultivada de cenoura no Brasil. A gente tem aqui no início dos anos 1980, a gente tinha só 10 mil hectares produzindo. Hoje a gente já tem 25.500 aproximadamente hectares de área produzindo. Hoje não, em 2006, na verdade, a gente tinha essa área. Mas o mais interessante para a gente que é do agro é analisar a coluna seguinte comparada com essas, né, fazendo uma analogia aí da produtividade. Se a gente pegar a área do ano de 2000 até o ano de 2006, a gente vê que teve pouca alteração. Em média, a gente teve 26 ali, aproximadamente 26 mil hectares sendo produzido, começando com 25, aí teve uns picos de 27 mil hectares, 25 de novo. Então, em média, a gente teve 26 mil hectares produzindo.
Em comparativo a isso, no ano de 2000 até o ano de 2006, a produtividade, a gente vê que ela só aumentou em todos os anos ali, mesmo que alguns anos um pouco menos, mas ela só veio aumentando. Então, essa é uma prova aí que a gente está no caminho certo da evolução dessa cultura, aumentando a produção aí. Tem muito do que melhorar ainda, mas já está, pela evolução que vem vindo, é um ponto a ser destacado aí. A gente, em 6 anos aí de produção, com a mesma área ali, do ano 2000, a gente aumentou praticamente ali 3.000 toneladas ali, 3.000 quilos, desculpa, 3.000 quilos por hectare de produção. É um número bastante interessante para a gente. Aqui agora a gente vai ter um gráfico. Eu quero deixar claro que esse gráfico ele se trata do estado do Paraná, mas ele serve para a gente como analítico do preço da cenoura durante o ano, né? Então a gente vê aqui puramente a lei da oferta e da demanda, né? No primeiro semestre, de janeiro até julho, a gente vê que o preço agregado é muito maior do que no segundo semestre. Isso acontece porque no primeiro semestre a, a oferta de produto no mercado é pequena, então o valor agregado vai lá em cima. Então a gente tem pouco produto e esse produto toma um valor ali chegando no mês de fevereiro até abril ali, a R$ 80 a caixa no ano de 2016, por exemplo. Então, no primeiro semestre, a gente tem um valor agregado maior nesse produto, por ter falta de oferta no mercado, né? Já no segundo semestre, quando a oferta de produto é maior, a gente tem mais cenoura disponível no mercado, você vê que o preço já não é tão discrepante assim, ele é menor do que no segundo semestre, e ele é mais estável ali também, porque no segundo semestre, que é onde é o cultivo de inverno da cenoura, a gente tem uma produtividade bem mais elevada das culturas. Por isso, esse aumento de produto no mercado e a diminuição do preço, consequentemente, aí. Bom, falando um pouco então da produção, como eu disse anteriormente, a média nacional nossa hoje, do Brasil, é de 30 toneladas por hectare por ano, enquanto a média mundial está apenas em 22,4 toneladas por hectare ano. Então, tem muito do que melhorar. A gente sabe que o Brasil é um país que tem um potencial agronômico gigantesco aí para crescer, mas levando em conta os outros países aí, a gente ainda está num cenário bom, mas tem muito que pode ser melhorado ainda para a gente ficar no topo do ranking aí. A gente tem um exemplo disso aí quando a gente vê o dado de baixo ali. Quando o produtor usa uma variedade híbrida, quando o produtor usa tecnificação na produção. Então, quando o produtor mesmo tem uma preocupação com o resultado final dele na colheita, ele escolhe uma variedade que é compatível com o lugar que ele está fazendo o plantio, ele escolhe uma variedade que tem resistência a certa praga, ele escolhe uma variedade que está inserida no mercado regional dele ali, que é para a região. Ele escolhe fazer essa produção com tecnificação, fazer o planejamento mesmo, desde do pré-plantio até a colheita. Então, a gente vê que, mais uma prova aí, que isso aí não é um gasto, e sim um investimento, né? O produtor que faz esse quezinho a mais aí, a gente vê que ele quase triplicou a produção da média nacional, né? Chegando a 80 toneladas por hectare. Então, mais uma vez, fica claro aí que esse gasto no meio do caminho até o produto final, com certeza compensa demais para o bolso do produtor. E nós que somos os consumidores finais aí também agradecemos por ter mais produto de qualidade disponível no mercado, né? Bom, falando um pouco dos estados produtores agora, são 24 mil hectares aproximadamente de produção, 24, 25, distribuídos nas regiões do Brasil. A gente tem o Alto do Parnaíba, o Triângulo Mineiro, Carandaí, que é Minas Gerais, Cristalina, no Goiás. Temos cultivo no Paraná, no Rio Grande do Sul. E os principais produtores aí são Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Bahia. A gente vê que é bem distribuída aí a produção
da cenoura no nosso mapa aí, que isso aí é muito importante também. E, mais uma vez, destacar que de todos esses lugares que estão produzindo, 80% da produção está ficando aí no mercado interno mesmo. Então, o Brasil está consumindo bastante essa cultura. Bom, aqui a gente tem uma área de produção Brasil versus mundo, né? Comparativa aí do Brasil com relação aos outros países. O país mais populoso do planeta é a China, né? E produz cerca de 31% do volume mundial de cenoura. Na segunda posição ali a gente tem a Rússia, com quase 2 milhões de toneladas. Na terceira posição, os Estados Unidos, com 1,5 toneladas. E o Brasil, como eu disse, tem muito que melhorar, mas está ocupando o quinto lugar hoje, com a produção anual próxima dos 760 mil toneladas ali. Esse dado é de 2015, e a área total ali 24, 25 mil hectares aproximadamente. A gente, então, tem muito que melhorar, para com certeza a gente tem potencial para chegar nos 2 milhões e chegar lá mais no topo do ranking, com certeza. Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é a Julissa Cabarose. Espero que esteja todo mundo bem. Então vamos lá. Legislação que regulamenta. Não existe uma legislação específica para cenoura, que é o nosso tema. Porém, no decreto número 12.486, de 20 de outubro de 1978, está inciso as normas técnicas especiais para raízes, bulbos e tubérculos. Isso seria o mais próximo que envolve a cenoura. E o que ela fala? O que está decretado nessas normas? Nele, a gente encontra as normas gerais de higiene, que assegura as condições de purezas que são necessárias para os alimentos destinados para o consumo humano. Lá está escrito que as condições mínimas que essas hortaliças devem apresentar, por exemplo, a colheita tem que ser recente, o tamanho, o cheiro, sabor, ser próprios da espécie, ou seja, isso não pode ser alterado, não pode ser modificado. Não ter sido lesionado de forma mecânica ou física que afete a aparência desse vegetal. Ele tem que estar livre de doenças, ele tem que estar livre da maior parte possível de terra na casca. Essa parte eu achei muito interessante, porque assim a gente entende que não é por acaso a forma como ele é processado no pós-colheita. Estar isento de umidade, cheiro ou sabor fora do normal, livre de resíduos de fertilizantes, ele não pode ter rachadura ou corte na casca, a polpa tem que estar intacta e limpa. E por último, mas não menos importante, essa condição fala sobre o ácido cianídrico. Esse vegetal não pode ser exposto para o consumo ou à venda se ele for capaz de produzir o ácido, salvo quando para fins industriais, e depois de desnaturados de acordo com o fim que ele for destinado. Ainda falando sobre normas, não tem como passar por esse assunto sem citar a ISO. Para quem não conhece, a ISO, traduzida para o português, é a Organização Internacional de Padronização. Em outras palavras, é um meio de promover um regulamento padrão, tanto para produtos como para serviços, para melhorar a qualidade de ambos. No agronegócio, que é o nosso enfoque, é de grande importância a certificação para as empresas. A mais comum dentre elas é a ISO 9001-2015. E o que ela é? É um conjunto de normas criadas pela própria ISO. E ela tem como objetivo um gerenciamento voltado para a qualidade de todos os processos da organização. E por isso se encaixa tão bem no que nós precisamos, porque ela trata da padronização desde o planejamento das ações iniciais, que seria conhecido no nosso meio como plano de safra, passando pelo desenvolvimento, que seria com que tudo funcione da melhor maneira possível, até o momento de venda para o consumidor final. Essa certificação, ela acarreta diversos benefícios para a empresa, como, por exemplo, a qualidade dos produtos e serviços, até porque o objetivo da certificação é elevar os padrões de qualidade da empresa,
consequentemente, os seus produtos, os seus serviços também vão acompanhar essa regra de exigência. A satisfação e a lealdade dos clientes, porque não há quem não gosta de sair satisfeito numa negociação. Então, com isso, você vai ter grandes chances que ele volte a consumir com a sua empresa, né? Produtividade e redução de custos, que é o que a gente busca no dia a dia no campo, né? Avaliações regulares, porque com isso a gente consegue antever e se preparar para possíveis problemas. Agrega valor para o mercado, com o aumento da confiabilidade e qualidade oferecida. A competitividade internacional também aumenta. Qualidade na cadeia do produto final, porque é um produto que ele é acompanhado, ele é planejado desde o início, ele vai oferecer uma qualidade maior. E a produção e sustentabilidade. A gente supre a nossa necessidade sem prejudicar o futuro. E para que tudo isso aconteça, né, os produtores precisam de auxiliares, precisam de pessoas capacitadas para que colaborem com isso, né, com o decorrer do processo. Então, para isso existem as cooperativas. E alguns exemplos dessas cooperativas espalhadas pelo Brasil são essas 3 que a gente colocou aí, que é a Cooperativa Agropecuária do Alto do Parnaíba, a Cooperativa de Alimentos dos Agricultores e Agricultoras Familiares Rurais de Minas Gerais e a Cooperativa dos Agricultores Familiares da região de Cataguases. Em relação ao melhoramento genético, envolvendo a cultura da cenoura, a Embrapa Hortaliças é a única instituição pública brasileira que desenvolve cultivares de cenoura adaptadas às condições de verão do Brasil. O Instituto Agronômico de Campinas, a Exalc USP, Departamento de Genética, o Departamento de Genética do Instituto Agronômico de Pernambuco são os principais responsáveis pelas pesquisas. E aí estão algumas empresas, né? As principais empresas que investem nessas pesquisas. Então, é a Isla, do Rio Grande do Sul, a Feltrin, a Tecnosed e a Vidasul, também do Rio Grande do Sul, a Agritude de Santa Catarina, Ortec de São Paulo, Agristar ou Topsed do Rio de Janeiro, Agro5 de Goiás e Hortiagro de Minas Gerais. E por último aí, a Hortivale. Não quer dizer que essas empresas estão localizadas nesses estados que elas não prestem serviço para o restante do Brasil. A Feltrin, por exemplo, ela tem um mercado, está no mercado aqui na nossa região bem forte. Inclusive, a propriedade onde a gente foi visitar de cenoura, as sementes de lá são da Feltrin. Bom, aí estão as referências que a gente consultou para a elaboração do trabalho. E é isso. Muito obrigada a todos pela atenção.